Fala galera, meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje falaremos sobre Sporting, o campeão português de 2021. No vídeo de hoje eu falarei sobre uma grande seca que acabou para um dos grandes times da Europa e um dos grandes times de Portugal. O Sporting voltou a ser campeão português depois de 19 anos. Depois de tempos tão sombrios que passaram, de tantas crises internas, de tanto problema com dirigentes, o Sporting volta a ser campeão depois de 19 anos. Só de curiosidade, na última vez que eles foram campeões, lá em 2002, um tal de Cristiano Ronaldo jogava na base deles. Só para ter ideia do tanto tempo que já não fazia. E eu fiz questão de fazer esse vídeo exatamente porque eu gosto demais do Sporting. Desde criança eu sempre gostei do time, tanto que essa camisa aqui é de 2014, que eu tenho desde então. E é um time que eu sempre gostei bastante, eu fiquei muito feliz com essa conquista deles, assim como fiquei muito feliz quando eles ganharam a Taça de Portugal lá em 2015. E o Sporting, ele tá perto de fazer história com esse título, porque ele pode ser o primeiro campeão invicto com 34 rodadas. Vou falar um pouco sobre isso. O futebol português tem 3 campeões invictos em sua história. O Benfica, nos anos 70, foi campeão invicto uma vez, e o Porto foi campeão invicto em 2011 e em 2013. Porém, quando esses times foram campeões invictos, o Campeonato Português tinha 16 times, ou seja, 30 rodadas. Enquanto o Sporting, esse ano, ele ainda está invicto, ainda faltam 2 rodadas, uma delas é o clássico contra o Benfica, mas o Sporting ainda está invicto há 32 rodadas. O campeonato dessa vez tem 34 rodadas, ou seja, é um desafio ainda maior ser campeão invicto no cenário desses, e o Sporting está muito próximo de realizar esse feito. Podemos dizer que já é o campeão com mais jogos sem perder, pois ele sacramentou o título, foi campeão com 32 rodadas, ou seja, 32 jogos invictos. Mas enfim, sendo invicto ou não, o fato de ser um título invicto vai só botar uma grande cereja nesse bolo maravilhoso que é o Sporting matar a seca do jeito que foi. Primeiramente, então, eu quero falar um pouco sobre a montagem desse elenco, como o Sporting foi tão bem no mercado de transferências lá no começo da temporada. Primeiramente, com vendas muito boas. Eles venderam o volante brasileiro, o Wendel, o ponta brasileiro, Matheus Pereira, o atacante argentino, Vieto, além do lateral esquerdo, Acunha, e a venda de todos esses jogadores deram aí uma soma de cerca de 43 milhões de euros. Ou seja, renderam um bom cofre para o Sporting, que já tem um certo caixa juntado, já guardado, na venda do Bruno Fernandes para o Manchester United, lá no começo do ano de 2020. Porém, o Sporting, após perder jogadores que eram importantes, principalmente o Wendel e o Acunha, ele teve que ser agressivo no mercado para poder repor. E ele foi muito bem no mercado. Ele repôs alguns jogadores com o uso da base e outros com apostas muito certeiras, com contratações muito certeiras. Os destaques aí são Pedro Gonçalves, que era uma grande promessa do Famalicão de apenas 22 anos, que o Sporting buscou por 6 milhões de euros, e o Nuno Santos, que se tornou um belo ponta esquerda nessa temporada, muito útil, deu assistência no jogo do título, inclusive, e custou apenas 3,5 milhões de euros. Além deles, mais algumas apostas, como o zagueiro Fedal, marroquino, que chegou por 2 milhões de euros apenas, como o goleiro Adam do Atlético, que chegou do Atlético de Madrid sem contrato, ou seja, um cara que nem tinha tanto status, foi para o Sporting e pegou muito nesse campeonato. Só ponto de curiosidade, o Sporting tomou apenas 15 gols no Campeonato Português até agora, tem um sistema defensivo muito sólido e o goleiro tem importância nisso, assim como o zagueiro Fedal e outro que eu vou falar daqui para frente. Os empréstimos certeiros do meio-campista João Mário, do volante João Mário, já mais experiente, trouxe a experiência para o time, além do excelente lateral direito ou ala direita do Manchester City, Pedro Porro, o espanhol de apenas 21 anos, e esse ainda tem mais um ano de empréstimo no Sporting, ou seja, contratações muito certeiras do Sporting, é um jogador de muito potencial, além de que, já em janeiro, no meio da temporada, o Sporting foi no mercado e buscou o atacante Paulinho, do Braga, a pedido do técnico Rubem Amorim. E o Paulinho acabou que ele ainda não vingou tanto no Sporting, ainda teve jogos muito ruins, perdendo muitos gols, mas mal conseguiu ter gols importantes, inclusive o gol do jogo do título, que foi contra o Boa Vista nessa última terça-feira. Então o Paulinho acabou sendo a contratação mais cara, ele custou 16 milhões de euros no geral da negociação, e mesmo que não vingou tanto até o momento, ele ainda é um jogador muito bom, ainda pode encaixar mais para a próxima temporada e ainda assim conseguiu ser útil na temporada atual. Eu separei alguns jogos dessa campanha do Sport para mostrar como é um time que consegue se superar bastante em relação a algumas
algumas decorrências do jogo, como é um time que luta muito bravo, muito guerreiro e conseguia superar várias adversidades para conseguir sair, manter a sua invencibilidade e talvez até mesmo sair com a vitória. Por exemplo, contra o Porto, em um clássico, o Sport abriu o placar, tomou a virada e foi buscar o empate já aos 43 do segundo tempo. Um clássico contra o Benfica, outro clássico importantíssimo do Sporting abrir vantagem, em que eles foram vencer com gol aos 47 do segundo tempo, venceram por 1-0. Um jogo contra o Gil Vicente, que o Sporting estava perdendo até os 40 do segundo tempo. Então, aos 40 do segundo tempo, o zagueirão Coates empatou o jogo e aos 45 o mesmo zagueiro virou o jogo. E um último jogo que foi nessa partida que eu tive a certeza que o Sporting seria campeão. Porque era um jogo contra o Braga, um jogo difícil, fora de casa. Se o Sporting perdesse, o Porto poderia diminuir a vantagem para apenas um ponto. Ou seja, mudaria totalmente o cenário. E aos 18 minutos do primeiro tempo, o Sporting teve um jogador expulso, um zagueiro expulso, nesse confronto contra o Braga. Então o jogo foi um atropelo do Braga, estatisticamente falando. O Braga finalizou muito mais do que o Sporting, o Braga pressionou o Sporting, mas no final das contas suportou toda a pressão do Braga e venceu com o gol do brasileiro Matheus Nunes. Placar mínimo de 1-0 e saiu com uma vitória crucial naquele jogo. Então, separei esses jogos para mostrar o tanto que esse time foi bravo nos jogos cruciais que tinha e fez de tudo para conseguir manter essa invencibilidade até hoje e alguns pontos cruciais que por alguns minutos, eles não teriam. Vou falar agora então sobre alguns destaques desse time. Eu já falei um pouco sobre o goleiro Adam, que foi muito bem nessa temporada, mas um cara que merece muito as menções aqui é o zagueiro Coates, uruguaio, de 30 anos e que vem vivendo o seu auge. Ele cresceu demais essa temporada, assumiu uma postura de liderança no time, é o capitão dessa equipe, e ele não apenas foi um zagueirão lá atrás, defensivamente falando, como eu já falei do jogo do Gil Vicente, ele fez vários gols importantíssimos ao longo da campanha. Por exemplo, no Campeonato Português ele tem 5 gols, e alguns desses gols, tirando esses 2 do São Vicente, alguns gols em vitórias por 1-0, ou seja, ele conseguiu ser decisivo lá atrás, ser importante no vestiário, ser um líder e, além de tudo, conseguir decidir alguns pontos cruciais no ataque, sendo uma ameaça gigante na bola aérea. Uma dupla de volantes muito sólida, muito consistente, tanto na saída de jogo quanto na defesa, formada por João Mário e João Palhinha. E o Palhinha, principalmente porque ele voltou do empréstimo do Braga, o Sporting decidiu aproveitar ele nessa temporada, ele jogou muita bola, foi um dos grandes meio-campistas do Campeonato Português. E podemos citar também os alas, já falei um pouco sobre o Pedro Porro aqui, e lá do outro lado, o Nuno Mendes, de apenas 18 anos, da base do Sporting, que veio para substituir o Acunha e ainda foi melhor do que era o Acunha no Sporting. Ou seja, as alas muito consistentes, jogadores que marcam e atacam muito bem, com muita velocidade, jogadores que tiveram gols e assistências muito cruciais durante a campanha também, tanto o Nuno Mendes quanto o Pedro Porro no outro lado. E indo mais lá pra frente, já falei um pouco dele também na ponta esquerda. Nuno Santos, outro cara que foi importantíssimo. Os seus números beiram 10 gols e 10 assistências, né, no Campeonato Português. Alguns gols muito decisivos também. O Sport é um time que vencia bastante pelo placar mínimo, como 2-1, 1-0 ou 2-0. E o Nuno Santos também teve muita participação importante. E, inclusive, como eu já falei, a assistência para o gol do Paulinho e para o gol do título, do jogo do título contra o Boa Vista, foi do Nuno Santos. E agora, a melhor dessas contratações, a melhor dessas apostas, eu deixei para falar especialmente agora, que é o craque desse time do Sporting. E não tem como ser outro além de Pedro Gonçalves. O meio-campista de 22 anos, para quem acompanha mais o Campeonato Português, vai lembrar que lá no começo da temporada passada, o Famalicão ele chegou a ser uma sensação, chegou a liderar o Campeonato Português por algumas rodadas, depois acabou ficando ali em quinto, sexto colocado, um time que tinha acabado de subir para a primeira divisão. E o destaque daquele time, o destaque daquele Famalicão, era ele, Pedro Gonçalves. E o Sporting, ele não apenas apostou muito bem nele, pagou por ele um valor baratíssimo, que eu tenho certeza que quando ele sair do Sporting vai ser no mínimo 5 vezes mais do que aquele valor, de 6 milhões de euros. E o Sporting ainda reinventou ele, ainda jogou ele mais para ataque, como eu posso dizer, o Sporting ainda aproveitou mais do que ele já entregava no Famalicão, que era muito bom. Fez dele um grande finalizador, fez dele um cara habilidoso, fez dele um cara sempre buscando gol, e não à toa ele foi muito decisivo e foi o grande jogador do Campeonato Português, não só do Sporting. O Pedro Gonçalves ele teve no Campeonato Português 30 jogos, 18 gols e 4 assistências. Ou seja, ele foi um cara muito eficiente, foi um cara... E inclusive ele está brigando com o Seferovic aí pela artilharia do campeonato. E ele era isso, um cara que sempre pegava a bola, foi um finalizador nato,
Teve muitos gols em que você percebia o oportunismo nele, muitos gols de habilidade, de sair na correria e conseguir pegar a bola antes mesmo que o zagueiro chegasse nela. Enfim, ele foi um jogador que mostrou muita versatilidade, ajudava a criação das jogadas lá no meio de campo e também era muitas vezes o grande finalizador do time. Enfim, Pedro Gonçalves foi uma belíssima aposta do Sporting e é um cara que o Sporting mandou bem demais e pode comemorar porque ele vai render muitos frutos ainda para esse time, seja em campo, seja em uma futura venda. E, por fim, tem que falar sobre ele, tem que falar sobre talvez o que seja realmente o grande símbolo dessa conquista do Sporting, que é o seu treinador de apenas 36 anos, Rubem Amorim. Ex-jogador do Benfica, principalmente, ele tem apenas 2 temporadas completas como treinador profissional. Temporada passada no Braga, em que ele já tinha ido bem, e essa temporada o Sport fez questão de pagar a multa rescisória nele, ou seja, o Sport sempre acreditou muito nele, e esse investimento valeu a pena. Porque ele chega no Sport, na primeira temporada, já consegue impactar tanto assim o time. Rubem Amorim é um cara que usa do esquema que talvez vem sendo a tendência, vem sendo o esquema que está ficando na moda atualmente, que é o 3-4-3. 3 zagueiros lá atrás, 2 volantes, 2 alas, esses alas, como eu já falei, o Nuno Mendes e o Pedro Porro, que marcam e atacam em uma intensidade absurda. 2 pontas, que eram geralmente Nuno Santos e Pedro Gonçalves, e o centroavante, que no final da temporada passou a ser mais o Paulinho. Então esse era o modelo em que ele jogava, e um time muito eficiente. Apesar que contra o Boa Vista o Sporting abusou de perder gols, né? Dava para ter feito muito mais do que 1-0 nesse jogo festivo para sacramentar o título, mas enfim, no geral era um time muito eficiente, era um time que controlava muito bem o jogo, que se às vezes ele não conseguia perfurar muito bem a defesa do adversário, não conseguia achar muitas chances, ele também não tomava. Era um time muito seguro, um time que defendia muito bem. Como eu já falei, são apenas 15 gols em 32 rodadas até agora no campeonato, ou seja, uma defesa muito sólida. E o Sport mostrou que sempre acreditou muito no trabalho do Rubem Amorim. Porque lembremos, lá no começo da temporada, o Sport perdeu na pré-Liga Europa para o Linz, da Polônia. Então, mas ainda assim eles perceberam que aquilo ali foi uma coisa fora da curva, era começo de temporada, começo de trabalho, e continuaram apostando no Rubem Amorim. Ele continuou sempre com muita moral, com muito respaldo. E hoje, o que eu mais quero, o que eu mais torço, é que o Rubem Amorim, ainda muito jovem, de 36 anos, aproveite pelo menos mais uns 5 anos da sua carreira no Sporting, porque eu tenho certeza que ele, e com toda a sua boa visão de mercado também, porque muitas dessas apostas do Sporting foi ele que sugeriu para a diretoria buscar, eu tenho certeza que ele e o Sporting têm muito para entregar ainda, tem um trabalho muito bom e muito promissor ainda, para quem sabe o Sporting não começar a crescer até mesmo em um cenário europeu, que é uma coisa que o futebol português anda sentindo falta. Mas bom, por fim, é muito bacana ver o Sporting com um trabalho tão modesto assim, podemos dizer, comparado a Porto e Benfica, porque foi logo nessa temporada em que o Porto gastou cerca de 50 milhões de euros em contratações, em que o Benfica decidiu meter o louco no mercado, né? O Benfica contratou vários nomes, incluindo o Everton Cebolinha daqui do Brasil. O Benfica gastou cerca de 100 milhões de euros na última janela. Isso é uma coisa muito fora da curva para o futebol português. O Benfica fez isso e nem assim, com todo esse dinheiro investido, eles não foram capazes de superar as boas apostas do Sport, o mercado certeiro que eles fizeram e principalmente o jogo do seu treinador Rubem Amorim. O Sport colheu os frutos de um trabalho modesto, podemos dizer, porque ainda assim o Sport obviamente gastou muito mais do que os seus outros concorrentes em Portugal, mas gastou muito menos do que Porto e Benfica. Então, nesse sentido, muito bacana ver que o Sport, com apostas, com um treinador que tem uma aposta, um treinador muito jovem, conseguiu finalmente matar essa seca em Portugal. Eu estou muito curioso, também estou muito empolgado para ver como que o Sporting vai ser na próxima janela, já com uma saúde financeira um pouco melhor. Quais serão as outras apostas que eles vão contratar, se desses jogadores do elenco atual, quem será vendido e por quanto será vendido. Então vai ser muito interessante mesmo de ver. E a tendência, se o Sport conseguir manter pelo menos a base desse time e ainda reforçar, é que o Sport tem tudo para ser o bicampeão na temporada que vem. Mas enfim, o vídeo de hoje é isso. Parabéns, torcedores do Sport. Eu sei que aqui no Brasil tem bastante, inclusive, pelo que a gente viu na transmissão hoje da ESPN, pelo que vi em rede social. Então, parabéns à torcida do Sport. É um time que eu simpatizo bastante. Fiquei muito feliz com essa conquista. E é isso. O Sporting é campeão português depois de 19 anos. Deixe aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse time. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!